Olá pessoal, meu nome é Mariane e eu sou a professora responsável por ensinar para vocês sobre grandezas e medidas. E hoje, na nossa aula, nessa primeira aula de início, desse conteúdo, eu quero bater um papo com vocês sobre grandezas e medidas. Eu sei que muitos de vocês devem estar olhando aí o vídeo. Grandezas e medidas, o que são e para o que servem. E vocês devem estar pensando, mas realmente o que é isso? Eu acho que eu nunca usei isso na minha vida. E é aí que você se engana. Eu tenho certeza que você utiliza grandezas e medidas todos os dias da sua vida, seja um pouquinho ou muito. Vou dar alguns exemplos para vocês verem que isso faz parte da vida de vocês e eu não estou mentindo. Vamos supor que a sua mãe está aí preparando o almoço e ela pede para você: Joãozinho, vá ali no açougue do seu Zé e compra para mim 500 gramas de carne moída para fazer aqui no almoço. Quando ela te falou isso, compra 500 gramas de carne moída para mim, ela utilizou grandezas e medidas para te passar essa informação. Ela usou 500 gramas, então ela usou a unidade de gramas para te falar que ela queria de carne moída, então a massa da carne moída. Então só nessa pequena fala dela, ela já utilizou grandezas e medidas com você. Aí você tá lá indo a caminho do açougue para comprar, você encontra uma tia sua que você não vê faz tempos. E ela fala: nossa, como que você cresceu desde a última vez que eu te vi? E aí ela te pergunta: que você tá medindo? Ela tá querendo saber a sua altura. E aí você pega e fala: ah, tia, eu já tô com 1,70. Então, eu tô com 1,70 metros. Normalmente a gente não fala o metro, a gente só fala 1,70, que a gente oculta a palavra metros. Mas se você respondesse: ah, eu tenho 1,70 metros, já tô, com 1,70 metros. Então, nessa sua comunicação com a sua tia, você também utilizou de grandezas e medidas. Você usou o metros, que é a unidade de medida, para representar uma grandeza, que é o seu comprimento. Então, nessas pequenas coisas do nosso cotidiano, está repleta de grandezas e medidas. Quando você vai fazer uma receita, que lá na receita pega e fala tantas gramas de tal ingrediente, tantos ml de leite, por exemplo, se você estiver fazendo um bolo. Então você faz o uso de grandezas e medidas e muitas das vezes nem sabe. Só que eu te pergunto, será que desde que o mundo é mundo, são essas unidades de medidas que nós utilizamos? Vamos fazer uma viagem aqui no tempo para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Desde que a humanidade começou a evoluir, foram surgindo situações onde seriam necessárias que as pessoas fizessem trocas umas com as outras. Por exemplo, vamos supor que nós estamos lá nessa época, muitos anos atrás, e eu sou uma pessoa que planta arroz. Só que eu só planto arroz, mas você planta feijão. E aí, para a gente se alimentar, a gente precisa do arroz e do feijão, que é o tradicional. Então, como eu só tinha arroz, eu fazia um combinado com você. Eu trocava o arroz pelo feijão. Então, eu teria arroz e feijão e você também teria o arroz e o feijão. Então, sempre tinha essas situações de trocas entre pessoas. Eu tinha um terreno e eu que não gostava da localização do terreno que era meu. E eu queria trocar esse terreno com você. Só que concorda comigo que pra gente fazer trocas, a gente tinha que fazer trocas que fossem equivalentes, para ninguém ficar na desvantagem. Porque eu poderia te oferecer: ah, eu troco 2 grãozinhos de arroz por 10 grãozinhos de feijão. É equivalente? Não é. Então você sairia no prejuízo, porque eu ia estar te dando uma quantidade menor de produto e você estaria me fornecendo uma quantidade maior. Então, a partir dessas trocas, as pessoas foram vendo a necessidade de criar um método
onde pudesse fazer essas comparações, que aí as coisas ficariam mais justas. E aí eles foram fazendo e chegaram nas unidades de medida lá da época deles, não é ainda essas unidades que a gente conhece. Naquele tempo, eles utilizavam as unidades de medidas com o que tinham a seu alcance. Por exemplo, usavam muito a mão, o braço, os pés. Então, essas unidades serviam para auxiliar as pessoas no comércio e nas suas trocas. Então, eu, com a minha plantação de arroz, eu ia lá e fazia a mão de arroz ou o punhado de arroz. E aí, eu estipulava que essa seria a minha unidade de medida. Só que aí, vamos supor que outra pessoa tinha outra unidade de medida. Por exemplo, nós íamos lá no supermercado, no mercadinho da época, e eu pegava e falava, eu quero um punhado de arroz. E aí eu meço com o meu punho. Eu ia lá e pegava o arroz e media ele aqui. Então essa seria a quantidade de arroz que eu iria comprar. E aí chega você. Vamos imaginar que a sua mão é muito maior que a minha. Então você chegava lá também e falava, eu quero um punho de arroz, só que o meu punho. Então aí já começou uma divergência, o meu punho de arroz é um, o seu punho de arroz é outro. O meu punhadinho aqui, ó, é muito menor do que o seu. Então continuou tendo algumas desvantagens. Um outro exemplo que a gente pode dar também, na troca de terrenos, compra e venda de terrenos. A pessoa ia lá e falava, eu tenho um terreno ali e eu quero trocar com você ou te vender. E aí eu te falava, só que ele tem 300 pés de comprimento. Só que eu medi com o meu pé. E aí você vai falar assim, não, mas espera aí, como que eu vou saber quanto que mede? Porque o meu pé é diferente do seu. Então foram várias situações que foram surgindo que causou divergência nessas unidades e medidas. Então, as pessoas, com o passar do tempo, foram observando a necessidade de criar um padrão. Mas pensaram, peraí, tá tendo muitas divergências. Se eu vou ali conversar com o seu Zé, ele tem uma medida. E ali, se eu for na padaria da Dona Joana, ela tem outra medida. Então, tá ficando confuso. Então, continua muito confuso. Então, a gente precisa organizar isso aqui para melhorar e ficar bom. E aí, eles começaram a pensar, não, como que a gente vai, então, fazer? E eles pensaram, peraí, mas a gente tem uma pessoa aqui que ela é superior a todos. Na época dos reis, então tinha alguém que governava o território ali, como se fosse o nosso prefeito de hoje em dia. Então ele ali é o superior do território, ele é o responsável por cuidar do território. Então vamos usar as medidas dele. E aí eles foram lá medir o tamanho da mão do rei e falou, não, essa aqui vai ser a medida de mão, da mão aqui. Então a gente vai, se a gente for, tudo que a gente for comprar que for para medir, a gente vai medir com a palma da mão do rei. Então, se eu quisesse medir, se fosse naquela época, e eu quisesse medir o tamanho desse quadro, eu iria lá, pegaria a mão do rei e falar, não, rei, vem cá, vamos medir aqui, então, sua mão aqui, e aí a gente ia fazendo a medida. Beleza, o pé também do rei, o braço. Se eu vou medir uma coisa muito grande, eu não vou ficar ali medindo com a mão do rei. Então eu vou medir o braço do rei. Então pegavam aqui assim, media daqui até aqui e ia. Mesma coisa, se eu fosse medir aqui o tamanho do quadro, seria essa medida de tamanho de braço. Só que aí acontecia outro problema. Isso funcionou muito bem por um longo período. Só que aí começou a ter outro problema maior. Eu moro aqui em Uberlândia. Mas aí, se por acaso eu quisesse comprar um terreno lá no Rio de Janeiro, quem governa aqui Uberlândia é diferente de quem governa no Rio de Janeiro. E aí, como que eu faria para saber essa medida? Então, acabou que mesmo assim,
mesmo a gente restringindo para uma unidade de medida, ainda tinha divergência porque não era padrão em todo lugar. Então, com o passar do tempo novamente, eles foram observando essas carências que ainda existiam. E aí viram a necessidade de melhorar ainda mais, de restringir ainda mais para facilitar para todo mundo. Então, eles resolveram estabelecer um padrão. Falou, não, agora a gente vai todo mundo medir do mesmo jeito, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. A gente vai decidir uma forma com que facilite para todo mundo, que todo mundo entenda todo mundo, em qualquer parte do mundo, né, real. E aí foi criado, então, o Sistema Internacional de Unidades, famoso SI. Esse sistema, ele trouxe padrões, estipulou. Quando a gente for falar de comprimentos, a gente vai usar tal unidade. Quando a gente for falar de massa, já vai ser essa unidade. Então, nas convenções ali, eles chegaram a essas conclusões. Por exemplo, o metro, que foi a primeira unidade de medida que eles convencionaram. Chegaram à conclusão que o metro é a 10.000.000ª parte da quarta parte do meridiano. Opa, Mariane, peraí, falou coisa que eu não entendi. Vamos com calma. O que isso significa? Eles mediram o comprimento do meridiano da Terra, o principal, o que todo mundo conhece, o meridiano de Greenwich, e dividiram esse comprimento por 40 milhões. Ou seja, vamos imaginar aqui. Vamos supor que você não saiba o que é um meridiano. Vamos imaginar que a Terra ela é uma laranja. O meridiano, ele é cada gominho da laranja. Como a gente pode ver aqui, nesse exemplo da Terra. A gente observa aqui que realmente é o gominho. Então, eles pegaram o meridiano de Greenwich, que é o principal, o ali central, e mediram esse comprimento. E fizeram essa divisão. Só que aí teve um problema. Era apenas um número. Vocês conhecem telefone sem fio? Quando a pessoa fala uma coisa assim, aí fala para outra. Aí que fala para outra e fala para outra, essa última pessoa aqui, com certeza, recebeu a informação de forma diferente. Porque aí você fala para um modifica um pouquinho, aí um fala que fala para o outro, que modifica mais um pouquinho, e a informação chega distorcida na quarta pessoa. E foi esse o medo deles. Eles pensaram, não, como a gente está convencionando uma coisa, a gente tem que ter uma estrutura física para que as pessoas, se precisarem, elas possam ter o físico, o tato. Se eu precisasse medir alguma coisa em metro, eu teria ali a minha referência, o meu ponto de referência. E é aí que eles construíram, isso em 1799, eles construíram uma barra de um material chamado platina, que é um elemento químico. Platina é um elemento químico. E aí eles pegaram esse elemento e construíram uma barra de forma retangular que fosse representar essa unidade que eles queriam. E eles chamaram isso de metro de arquivo. Era como se fosse, por exemplo, aqui. Vou pegar aqui a minha. É como se fosse isso aqui. Vamos supor que isso aqui é a barra daquela época. E aí foi estipulado, né, na convenção que isso aqui representaria o metro. Então, sempre que a gente fosse fazer medidas, era para utilizar isso aqui como base. Só que tinha um problema também. Como é um elemento, é um material, ele tinha que ser utilizado em uma determinada temperatura, porque ele poderia expandir. Então era utilizado esse material aqui de platina para fazer as medições. Então, da mesma forma, mediria aqui. Hoje em dia, muitas pessoas já não usam mais o elemento base para medir, que agora nós temos na nossa fita métrica, tudo já bem reduzido. Também é um outro material de medida, mas não é mais um material de platina, todo
ele como era antigamente. E aí, a partir desse metro, vieram as outras unidades de medida, quilograma, litro, que são as chamadas grandezas base, grandezas fundamentais do sistema internacional. Então foram criadas as grandezas fundamentais do SI, também chamadas de grandezas base. Eu fiz uma tabelinha aqui que a gente vai completar juntos. As grandezas base no total são 7, mas eu coloquei apenas 4 aqui, que são as que a gente vai utilizar. Eu vou deixar aqui as outras 3 como curiosidade para vocês. Então aqui nós podemos ver as outras 3, mas essas a gente vai ver mais para frente. Não vê aqui agora. Então as que nós iremos usar são comprimento, massa, tempo e temperatura. Para a grandeza comprimento, foi estipulado que a unidade de medida que seria convencionada seria o metro, como já foi falado. E o símbolo que representa essa unidade de medida é o M. Então, sempre que a gente for falar o comprimento de alguma coisa, que a gente for querer escrever de forma simplificada, a gente vai colocar apenas um M. Então, a gente sabe que o M significa metro. Para a grandeza massa, foi estipulado que a unidade base seria o quilograma, que é representado por kg. Para a grandeza tempo, é o segundos. Muitos exercícios que a gente está acostumado a fazer utiliza horas, mas a principal é segundos e é representado por S. E por fim, para a grandeza temperatura, apesar da nossa temperatura ser medida com graus Celsius, a unidade base é a temperatura em Kelvin, que é representado pelo K. Então, sempre lembrando que grandeza é o que a gente quer medir. Por exemplo, eu quero medir o comprimento de alguma coisa e a unidade é o que eu vou usar para representar. Então, para grandeza comprimento, eu utilizo a unidade de medida metros. Então, sempre que eu for falar sobre o comprimento de alguma coisa, a gente vai usar os metros. Mas não é apenas essas unidades que existem. Como eu disse, essas unidades não são únicas. Quando nós estivermos fazendo os exercícios, teremos outras unidades de medidas que vamos usar. Aquelas ali que a gente falou anteriormente são apenas as bases. Se a gente for falar, por exemplo, sobre o comprimento de alguma coisa, se eu falar em metros, todo mundo vai entender o que eu quero dizer lá fora. Não quer dizer que isso que seja a única unidade de medida existente. Por exemplo, quando a gente for fazer exercício que envolva comprimento, a gente vai usar centímetros, que é representado por cm. A gente vai usar o metro, que é a nossa principal. A gente pode usar também quilômetros. Então, para cada coisinha que a gente for fazer, a gente vai utilizar diferentes unidades de medida. Quando a gente falar de massa, nós podemos utilizar gramas, quilograma. Quando falarmos de tempo, a gente vai usar segundos, os minutos. E a gente pode usar também as horas. A temperatura, a gente sabe que não existe só a Kelvin. A gente mede a temperatura em graus Celsius, em Kelvin, e também a temperatura em graus Fahrenheit. Só que para a gente utilizar, a gente precisa saber fazer conversões. Ou seja, eu tenho que saber dar a mesma informação em diferentes unidades.
Por exemplo, se eu quero falar que a distância da minha casa até a sua casa são 10 quilômetros, eu tenho que saber dar essa mesma informação em metros. Então, na nossa próxima aula, vai ser justamente isso. Nós vamos aprender a fazer as devidas conversões para que a gente possa dar a mesma informação em diferentes unidades. Mas essas unidades aqui representadas também não são as únicas que existem. Nós ainda temos as jardas, as polegadas, os pés. Não é muito utilizado aqui pra gente, nós não temos esse costume de utilizar elas. Mas em outros lugares, por exemplo na Inglaterra, eles fazem a utilização dessas outras unidades de medidas. Por exemplo, uma coisa muito importante, o Monte Everest, aquele monte que é lá localizado na Ásia. Quando a gente fala aqui para nós sobre a altura dele, a gente fala que ele tem 8.848 metros de altura. Só que lá, para eles não falam assim. Eles falam que lá mede 29.030 pés. Então a gente fala a altura dele de diferentes formas. Isso varia da localização da pessoa que está falando. E isso não quer dizer que um está errado, o outro está certo. Não, a gente tem o costume de falar de acordo com o sistema internacional, que nós falamos as alturas em metros, já lá eles optam por falar em pés. Não está errado, é a mesma informação. Se a gente fizer a conversão dessa medida dos 29.030 pés para metros, a gente vai chegar nos 8.848 metros. Então, a gente necessita fazer essas conversões para que possamos passar a informação adiante de acordo com o que cada um consegue entender. Então, na nossa próxima aula, nós vamos aprender a fazer as conversões de quilômetro para metro, de centímetro para metros, assim como as outras conversões possíveis aqui. Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no vídeo, comenta, se inscreva aqui no canal. Em algum desses lados tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. Chame todo mundo para conhecer as nossas aulas. Compartilhe com os amigos o vídeo. Deixe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão para a próxima aula, que eu vou ler e vou responder tudo que vocês mandarem. Então, por hoje é só. Um beijo a todos vocês. Nos vemos na próxima aula.